para quem, com respostas de quem, né? Vamos escolher esse lado, mas você vai atrás aí, qual é o seu nome? Emerson da onde? São Paulo aqui mesmo. São Paulo. Para quem você vai fazer a pergunta? Eu gostaria de fazer o Rubens. O Rubens, com réplica então do professor Leandro. É isso? Correto. Qual seria a pergunta? É que quando eu li a Bíblia inteira pela primeira vez, no final, depois de ler ela, eu fiquei com uma imensa dúvida. Porque muitos livros que estão citados na Bíblia, como legítimos, não estão nela. Estão lá na Bíblia assim, olha, Deus não preservou para que nós pudéssemos ver esses livros. Okay. Ele está falando assim, na própria Bíblia está citando, ó, veja no livro de tal. Se você quiser saber mais informação, veja no livro tal. E o livro não está na Bíblia. E o livro não está. Muitos livros são assim. Ok. Obrigado pela pergunta. A pergunta é, Deus não preservou essa informação para chegar até nós? Ok. Você entendeu a pergunta? Entendi, Silvio. O que precisava preservou. É o que o Jack nunca conseguiu apagar. Você consegue saber através do livro de Isaías, tirando os percalços que eles botaram, lendo direto, sem epígrafe, concordância, esquece tudo. Capítulo, versículo, sai lendo, igual doido. E você vai entender igual doido mesmo, e vão te chamar de doido, porque a sabedoria é loucura do sistema. Tá certo? Então, esses livros que estão lá citados, você vê Jazar. Jazar diz claramente, está citado Jazar. Tá certo? Lá diz qual foi a causa que acontecia em Sodoma. Esses caras ensinaram pra gente que era prostituição, sexo, para não dizer a verdade, era falta de amor ao próximo, o que eles não ensinam. Então ali não tinha nada de questão assim de sexo ilícito. As filhas de Ló, elas transaram com o próprio pai e não foram punidas. Se fosse sexo ilícito, elas deveriam ser punidas, porque não era isso. Isso não tem registro de que tenha ocorrido uma vez lá sequer. Mas o livro de Jazar detalha isso totalmente do que havia em Sodoma e qual foi a causa da destruição que está em 2 Pedro. Essa foi a causa da destruição de Sodoma para ser posta como exemplo. Falta de piedade, soberba, fartura de pão, ociosidade. Está em Joel. Esta é a causa da destruição de Sodoma. Fartura de pão, não estendeu a mão ao próximo, ela e suas filhas não fizeram misericórdia, não obedeceram à lei do Criador, que é o amor, segundo o que o irmão tem colocado aqui muito. É verdade, a lei do Criador é amor. Quem ama não comete nenhum pecado contra ninguém. Jaú falou assim, se você amar o próximo, você tem cumprido toda a lei, e até leis que não venham a ter sido escrito. Basta amar o próximo, porque o resto ele já fez. Nós não podemos fazer nada para complementar a nossa salvação. O plano foi perfeito. Nós só podemos estragar indo para esses lugares, louvar a ele de forma que ele não pediu. Quer agradar o Criador? Agrada o próximo. Se você não agradar o próximo que você vê, você mente dizendo que agrada o Criador. Amor é ação. Isso pode ver no verbo. É verbo, verbo é ação. O Pai amou o Filho de tal maneira no mundo, como ele disse, que deu. O Criador amou e deu o Filho. Amar é dar, não é dizer que ama. Então a mulher sabe muito bem disso, que ela requer isso no marido o tempo todo. Então amor, mulher sabe. Mulher não tem como ser enganada nisso. Amor é ação. Então se você não ama o próximo, não faz nada por ele que você vê, como é que vai dizer que ama o pai que você nunca viu? Está escrito em João. Mas a gente tem que ler tudo, senão vai pegar os pedacinhos do sistema religioso, já botou nas gavetinhas para a gente ler e entender do jeito que eles entenderam, porque eu ficar ouvindo, junto com os Inclios, junto com o Rude, junto com o Wesley, junto com uma cambada de sem vergonha que destruiu o verdadeiro evangelho. Começaram lá com Gálatas, ó maldito sensato Gálatas. Vocês me fascinam, porque mal os deixei, já saíram deste para outro evangelho, porque até se anjos do céu pregar outro evangelho, mas já pregaram o que está aí. Agora se você falar o que era antes, diz que é o novo, que é o do Gálatas. Entende? É uma loucura. Mas é isso aí, irmão. Então, a resposta que o irmão falou é essa. Qual foi a pergunta? Não, então, preservou o que precisa estar aí. Eu disse que fumega nunca conseguirá apagar. É só tirar os percalços. Agora, esses outros homens decidiram. Ele mandou hebreu escrever, aí aconteceu que grego e quem não é grego, que é romano, escolheu que você podia ler. Tempo encerrado, Rubens, 3 minutos, professor. A mesma pergunta. O Emerson, né? O Emerson, eu vou na mesma linha do Rubens, até certo ponto. Penso eu que o Criador não quis preservar, porque aprove a ele não fazê-lo. Por que ele não preservou? Eu não sei. Agora o Rubens disse e eu concordo. O que preservou dá para a gente viver muito bem. Verdade. João, no Evangelho, capítulo 20, no 21, ele diz que o Salvador fez muito mais do que e não está relatado. Aí ele exagera um pouco, comete uma hipérbole. Se nós escrevêssemos tudo, não haveria biblioteca no mundo para comportar. Mas o que eu escrevi, ele diz que nós escrevemos, já dá para crer, ou seja, tá bom. Então, por que Deus não preservou? Eu não tenho a resposta. Agora, o Rubens disse, eu quero
pegar um gancho. O que está aqui nos basta. Basta a gente ler mesmo e tentar entender. Isso aí com embasamento bíblico, muitas pessoas falam que tem embasamento bíblico. Não há réplica. Por favor, senão é difícil. Vamos aqui do lado direito, eu vou com o microfone até vocês agora. Qual é o seu nome? Vanderlei. Vanderlei, qual é a pergunta? Eu quero fazer a pergunta para o Leandro, comentário do Rubens. Vereador Vanderlei, Vossa Excelência. Da minha cidade, que é minha terra. Isso é tudo isso. A manifestação do 8º rei e último do Apocalipse, no caso a besta, seria o apogeu de Satanás? Se sim, estaríamos na grande tribulação ou não? Legal. Foge um pouco, né, Silvio, do contexto, né? Mas vamos tentar. Perguntas do público não tem como controlar. Certo, não tem como controlar. É Apocalipse que ele citou? 17. Apocalipse 17. Vanderlei, repita a pergunta, por gentileza, Vanderlei. 17, achei aqui. Na verdade, assim, a manifestação do 8º rei... Peraí, do início. Legal. Você tinha que fazer uma pergunta embaçada, né? Disseram que não podia fazer, né? Então vamos lá. A manifestação do 8º e último rei do Apocalipse, no caso a besta, seria o apogeu de Satanás? Se sim, já estaríamos na grande tribulação ou não? Olha, eu não sei, Vanderlei, sinceramente, se seria o apogeu de Satanás. Mas aí eu penso que cabe várias interpretações, né? Alguns entendem que essa grande Babilônia, por exemplo, da mãe das prostituições, é a igreja romana. Eu estudei na faculdade católica, uma colega dizia que a besta é Martinho Lutero. Então, cabe várias interpretações. O que eu posso dizer, a sua pergunta também, se nesse contexto do 17, já estaríamos na grande tribulação. Penso eu que também, esse texto se refere à grande tribulação. Porém, ao princípio das dores. Então, essa grande tribulação que terá o seu auge, está no Apocalipse, o seu cume, já teve início, a meu ver. A plataforma já está formada para isso. Penso eu que o contexto fala também, é uma profecia dupla da grande tribulação, mas que começa fora da grande tribulação. Não sei se eu ajudei ou se eu compliquei. Pergunta muito interessante. Ok, Rubens. Interessante. Você tem 2 minutos ainda, não precisa? Ô, irmãos, quando o irmão fala Rubens, 3 minutos. Quando fala na mãe das prostituições, eu fico arrepiado. Porque o filho sai da onde se não da mãe? Aí eu pergunto, o protestantismo saiu da onde? Será que nós nos esquecemos que a mãe é o catolicismo? Ele não afirmou que é o catolicismo, ele disse, algumas pessoas dizem. Eu não vou aqui colocar a palavra na boca do irmão, nem trazer laço. Apenas essa reflexão. Se entendermos que o catolicismo é a mãe das prostituições, poxa, se foi gerado dessa mãe o protestantismo, eu creio que subentende-se, né? Que a filha é o protestantismo. Por isso, aí seria por isso, nesse raciocínio, que talvez tivesse escrito a mãe e suas filhas, né? Que são essas correntes que saíram dela. Só deixei isso para poder a gente raciocinar e cada um ver aí o que pensa. Meu pai pode ser bandido e eu posso sair uma pessoa nessa. É só um comentário. Mas a escritura fala da mãe e das suas filhas, né? Aqui não fala das filhas, não. Não fala das filhas. Não fala das filhas, só da mãe. E agora eu vou saber quem é esse filho da mãe que está falando. Eu não quero aqui alfinetar o protestantismo. Eu não quero aqui alfinetar o protestantismo. Mas é que esse negócio é complicado. É igual assim, quer ver? O diabo é o rei de Tiro. O diabo é o rei de Tiro. Quem construiu o templo de Salomão? O rei de Tiro. Se você admitir que o rei do Tiro é o diabo, como ensinaram para nós, e talvez o pastor ensine no curso, mas não ensinam isso, irmão? Ensinam no nosso meio, mas eu não ensinam isso. Então, se foi isso, quem construiu o templo foi justamente o Isaías 28, né? Isaías 14, não fala que é Satanás. Ali no 10 ali muda, então todos esses levantarão e te dirão, muda. Ali é outra. Mas veja bem, é só ler que a gente compreende. Quer ver outra coisa, irmão? Parece interessante? Peraí, Silvio, só um minutinho que eu estou no meu horário. Quer ver outra coisa interessante? Examinar as escrituras, porque dela tem a vida eterna. O Salvador, tudo bem, devemos por inferência, por conhecimento, examinar, mas ele nunca mandou isso. Tá certo, irmão? Ele corrigiu.
Ele diz, vocês examinam buscando ter ela na vida Não é uma ordem. Não é, mas o que ensina no sistema com os pastores é ordem. Quer ver outro? Quem veio matar Roma e destruir? Falam que é o diabo. Mas é o diabo, não é? A Bíblia fala do ladrão. E que é o ladrão? Aí dá pano pra manga, hein? Vamos lá pro capítulo 10, vamos discutir só isso. Aí dá pano pra manga. Aí dá pano pra manga. Vou deixar mais aqui lá. Aí dá. Essa não vamos discutir aqui não. Um minuto. Eu não sei nada de escatologia, cara. Eu sei que a bolha econômica vai começar a jogar o Brasil por terra. É a bola da vez. A bolha econômica já destruiu a economia da Europa, já destruiu da Grécia, já vem destruindo tudo onde ela passa. E a próxima é a nossa. Então eu botei isso aí. Hoje quem estava aqui assistiu, alguém estava aqui assistiu. Não é verdade? Eu sei isso. Agora, se esse é o princípio das dores e, como é que chama? A grande tribulação, eu não sei, porque eu não sei nada de escatologia, eu não sei nada mesmo, irmão. Acho que é. Tempo encerrado. Eu vou lá pro fundão agora. Deixa eu ver bem no fundo. Você de óculos